Hoje nós vamos falar sobre história do Brasil, mas é um tema que talvez você ache meio chato, né? Chata é você! História do Brasil é mó legal. Não, mas não fui eu que falei que é chato, eu falei que as pessoas podem achar chatas. Mas a gente vai fazer vocês mudarem de ideia, porque a gente vai mostrar um monte de fato curioso sobre o processo de independência do território brasileiro. E se a gente tá falando de curiosidade, nós estamos falando de Duplica, tá tudo muito pertinho. Aproveita, deixa o like e acompanha a gente até o final do vídeo. O primeiro fato curioso é que o nomezinho das pessoas naquela época eram enormes, grandes, gigantescos. Quilométricos, eu diria. Vamos dar o exemplo aqui do senhor Dom Pedro. Primeiro, O nome dele, exatamente falando, é Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. fala que não é chique pra chuchu. Que pra começar, a gente tá falando do Pedrão aqui, mas nem foi ele que assinou. Girl power! Conta essa história melhor pra gente. Na verdade, quem assinou o processo de independência do território brasileiro foi a senhora Leopoldina. Afinal de contas, casa que é casa, quem manda É a mulher. é a mulher. Tudo isso porque em agosto de 1822, que foi o ano da independência, teoricamente, como é que você vai entender? Ele precisou se ausentar do Rio de Janeiro, foi para São Paulo. E neste momento ele declara então a senhora Leopoldina como princesa regente. E aí ele foi fazer sua linda viagenzinha para São Paulo. Só que durante essa viagem, gente, o negócio babado tava pegando fogo. Acredito que muitas de vocês sabem que a família real teve uma passagem, uma célebre, famosa passagem pelo território brasileiro. Quando Dom João, com sua família e toda a comitiva, todo mundo que era importante de Portugal, veio para o Brasil fugindo de Mano Napoleão, que estava dominando a região. Queria matar todo mundo, eles fugiram, né, de lá de Portugal. Dom João, que não era bobo nem nada, partiu do Brasil. E ficou por aqui durante um longo período. Só que em determinado momento, os portugueses começaram a falar, gente, o que o rei tá fazendo lá do outro lado desse oceano? Partiu, ele tem que voltar para Portugal. E sob uma pressão muito grande da corte portuguesa, Dom João retorna ao território de Portugal. E deixa aqui nada mais nada menos que O filhote? o filhote, Dom Pedro I, como príncipe regente. E ele, galerinha, tava aqui, good vibe, mandando em Rio de tudo. Janeiro, sol maravilhoso, as aves na praia, uma coisa super plena. Marquesa de Santos, né? Em determinado momento, Dom João exige o retorno de Dom Pedro para Portugal. Mas Dom Pedro tava mó felizão aqui e ele disse, papai, eu fico. O famoso dia do Fico. em que Dom Pedro declara a sua permanência em território brasileiro. Mas Dom João não ficou felizão, não. Filhote, vem pra casa. E ele começa a criar uma série de sanções, punições a Dom Pedro por ele permanecer em território brasileiro. E essa briga foi pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo, até que Dona Leopoldina Teve que assumir essa bucha. A pressão era muito grande aqui no Brasil. E quem é que ia representar o Brasil naquele momento no Rio de Janeiro? Ela, né? Até mesmo porque o bonitão estava em São Paulo. Dom Pedro, recebendo todas essas informações das punições que Dom João estava indo ao Brasil, ele, junto com a sua esposa, ela assina e ele faz a grande declaração oficial de independência do Brasil. Esse fenômeno que foi lindamente retratado por um pintor italiano famosíssimo, nem estava na história esse cara, porque o pintor, na verdade, fez essa pintura em 1888, anos depois. E a imagem que ele pintou foi de lá, Pedro, à margem do rio Piranga, com seu lindo cavalo e vários soldados fardados. Galerinha, esse quadro foi literalmente uma expressão popular. Foi para inglês ver. Porque na verdade a cena, segundo os historiadores, foi bem diferente. Primeiro que ele não estava em cima de um cavalo lindo e maravilhoso, não.
Porque essas longas viagens, e vamos lembrar que uma viagem no ano de 1822 do Rio de Janeiro para São Paulo era uma viagem difícil pra caramba. Elas eram realizadas em cima de mulas, que eram animais muito mais resistentes do que os cavalos. Então, aquela imagem do Pedro com a espadinha em cima do cavalo, esquece que ele estava em cima de uma mula. Segunda falha da imagem. Aquele uniforme lindo, aqueles soldados lindamente trajados. Gente, a Guarda Imperial nem existia ainda em 1822. Como é que eles poderiam estar uniformizados daquela forma? E mesmo se não fosse a Guarda Imperial, os guardas da época não usavam aquele tipo de traje. E detalhe, né, gente? Quem ia fazer uma viagem longa daquele com a galera jeito, toda. Com a galera toda reunida, fardado daquele jeito. E mais engraçado de tudo, não diria mais importante. Mas é legal saber por que ele estava no Rio Ipiranga. Porque dizem que nosso querido primeiro imperador do nosso país estava com uma diarreia. Precisava estar perto da água. É o que tem pra hoje, não é mesmo? Pra hoje era o Rio Ipiranga. E lá ele recebeu a notificação, a carta de Dona Leopoldina, dizendo que a assinatura da independência já tinha sido feita. Ele aproveitou, tô aqui com o meu cavalo, com a minha mula. Com certeza. Nada de roupa bonita, vou declarar aqui a independência também. E aí fica conhecido então a frase, né, independência ou morte nesse momento. Peraí. Calma, eu ia chegar lá. Que na verdade faz parte de um hino da Romênia. Aí a gente fica sem saber se ele disse, se não disse, se alguém colocou essa fala lá porque achou a fala tão bonita e quis só dar uma incrementada na história. Nunca saberemos. Uma das frases mais célebres da história do nosso país não tem comprovação histórica. Que a frase é bonita, que pegou, então sou a favor da independência ou morte. Pra mim, ele falou e acabou. Eu acho que a dor de barriga era tanta que ele falou assim, independência, peraí, senão eu vou morrer. Eu acho que foi alguma coisa desse tipo, que ele tava passando muito mal. Somente em 1825 é que o Brasil se torna uma monarquia independente de Portugal, não é mesmo? E isso ainda foi cobrado. Portugal falou assim, não, peraí, para oficializar tudo isso, a gente precisa de um pagamentinho aqui. Por gentileza, manda pra gente aí o valorzinho de 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil tinha esse dinheiro? Não. Foi pedir pra quem? Para os ingleses? Primeira dívida, não é verdade? Por que o Brasil hoje tem tantas dívidas externas? Já começou aí, na independência. Afinal de contas, brasileiro que é brasileiro tem uma prestaçãozinha, tem um cartão de crédito parcelado. Essa questão cultural é muito importante. Exatamente, gente. Tava lá já Dom Pedro I ensinou tudo errado. Exatamente, já tava endividando nosso país. Mas que fique claro que foi uma dívida importante, porque foi só assim que o território brasileiro passou a ser reconhecido internacionalmente como território independente. Se não houvesse esse pagamento, o Brasil não conseguiria, de fato, ser tornar independente de Portugal. Então foi uma dívida, mas uma dívida necessária. Mas é super importante a gente destacar que Dom Pedro, Dona Leopoldina, tem uma participação especialíssima no processo de independência do Brasil. Contudo, era um clamor da época. A elite, tanto intelectual quanto agrária no país, já estavam ali pressionando. Já não era tão conveniente para eles pertencer a Portugal. Essas sanções, esses impostos estavam dificultando o crescimento do país. E a galerinha já tava, e aí, Dom Pedro, não vai fazer nada não? E foi diante de toda essa pressão que ele vai lá com a Leopoldina e declara a nossa independência. Então, finalmente, quando o Brasil se torna independente, foi necessário que, ao invés de seguir as orientações de leis e da Constituição de Portugal, fosse feita uma nova Constituição. Dom Pedro, então, institui uma nova Constituição que era totalmente voltada para quem? Ele mesmo, óbvio, bobo nem nada, inocente, né? E a elite que antes tinha apoiado toda a ideia de independência, porque achava que ia ter privilégios, que iam pagar menos impostos, o que não podia acontecer, porque afinal de contas nós estávamos devendo agora à Inglaterra, começaram a ficar insatisfeitos com a Constituição. A pressão foi tanta em cima de Dom Pedro que ele precisou voltar para Portugal. Deixa no comando do país um bebê. Pedrinho
Pois é. Que tinha, acredita-se que na época, apenas 5 anos de idade, se torna o segundo imperador do Brasil. Quer dizer, mais ou menos, ele não tinha idade suficiente ainda para reinar e o Brasil vai passar por um período de regências até que ele atinja a idade suficiente para reinar de fato. O Pedro I, então, morre em Portugal em 1834, com apenas 35 aninhos. Olha, viveu pouco, mas pode-se dizer que fez coisa pra chuchu, né? Também, porque ele era rei. Voltou, se tornou independente, voltou pra Portugal, fez coisa pra chuchu. Foge de lá, foge daqui, ai meu Deus, pra onde eu vou? Tem as amantes, né? Tem as mulheradas ali atrás dele, que a gente não pode esquecer, que é uma parte muito interessante da história também. Mas é pra outra coisa, né? Os restos mortais estão aqui conosco no Brasil, né? No Museu da Independência. Entretanto, o coraçãozinho está lá em Porto, né? No paizinho. Como é que a gente se refere quando se refere a Portugal? Na terrinha, na terrinha, na terrinha. Como é que você esqueceu? Gente, vai me dizer que a história do Brasil não é muito interessante. Eu tenho certeza que você conhecia uma versão diferente dessa contada por nós. Conta aqui pra gente qual é a sua fofoca, quer dizer, qual é o seu momento histórico favorito no Brasil. Continuem viajando pela história do Brasil e a gente se vê no próximo vídeo. Nem falamos por que o Pedrão morreu? Você sabe do que o Pedrão morreu? Não conta. Quero ver se você descobre. Deixa lá. Fica de tarefation, galeration. Bye, show.